Oi, o ano era 2017, quando um jogo indie que geraria um grande impacto na indústria de jogos foi lançado. Um jogo chamado Hollow Knight. Um jogo que, apesar de ter saído junto de vários outros grandes títulos e até mesmo ter recebido algumas críticas em relação à forma de se jogar ele, aos poucos foi conquistando mais e mais pessoas que foram percebendo o quão genial e incrível ele era, ganhando uma fanbase gigantesca e se tornando simplesmente um dos jogos indies mais vendidos de todos os tempos. E com razão, porque esse jogo é muito bom. E por ser muito bom, obviamente que os fãs que esse jogo conquistou iriam querer mais. Eles desejariam ter mais conteúdo dentro desse jogo para poderem saciar essa vontade imensa de poder continuar jogando ele. Ou então, desejariam um jogo totalmente novo que se passasse no mesmo universo. E foi então que, para a surpresa de todo mundo, que em 14 de fevereiro de 2019, a Team Cherry anunciou que uma sequência de Hollow Knight estava em produção. Uma sequência chamada de Hollow Knight Silksong, onde estaríamos agora no controle de Hornet, a icônica personagem do primeiro jogo. Sendo um anúncio que deixou todo mundo extremamente empolgado e ansioso pelo dia que esse jogo finalmente lançaria. Todo mundo, menos eu. E calma, fã maluco desse jogo. Antes de você me xingar, deixa eu explicar o motivo dessa minha não empolgação. Sabe, diferente da maioria das pessoas que jogou esse jogo e amou ele, Hollow Knight não conseguiu me conquistar da mesma forma. E não me entenda mal, isso não quer dizer que eu não gostei dele. Muito pelo contrário, na verdade. Por uma semana inteira eu joguei ele sem parar de tão viciado que eu estava nele. Porém, mesmo tendo gostado muito de jogar, esse jogo não conseguiu me fazer me apaixonar por ele. E o pior é que não existe exatamente um motivo do porquê disso. Talvez ter jogado esse jogo depois de 3 ou 4 anos desde o lançamento e tomado alguns spoilers tenha contribuído para isso, ou então o fato de eu não ter me acostumado 100% com a forma de se jogar ele possa ter sido razão. Eu genuinamente não sei. A única coisa que eu sei é que, infelizmente, Hollow Knight não conseguiu me fazer amar ele intensamente como conseguiu fazer com outras pessoas. Tanto que por isso que quando eu soube que uma sequência desse jogo estava sendo produzida, eu não fiquei extremamente hypado. Foi uma notícia que eu achei legal e só. Tanto que eu nem planejava jogar esse jogo quando ele saísse. Só que tudo mudou quando finalmente essa data de lançamento foi revelada. Porque o hype que eu vi em cima desse jogo pelas pessoas foi tanto, mas tanto, que eu comecei a me sentir hypado para querer jogar ele também. Por isso que quando o dia finalmente chegou e Silksong foi finalmente lançado, eu decidi comprar ele para ver se o hype em cima desse jogo realmente fazia sentido. E, meu Deus, como ele fazia. Para minha surpresa, esse jogo superou qualquer expectativa que eu tinha sobre ele, e fez eu sentir tudo o que eu não tinha conseguido sentir jogando o primeiro jogo. Porque Silksong consegue pegar tudo que já é bom no primeiro Hollow Knight e melhorar centenas de vezes mais, tornando quase impossível não amar jogar ele. E justamente por eu ter amado jogar esse jogo, que hoje eu quero falar um pouco sobre ele e alguns dos motivos para ele ter me impactado mais do que o seu antecessor. E só para deixar avisado, esse vídeo conterá spoilers, porém a maioria das coisas que eu irei falar serão sobre o primeiro ato do jogo. Então, se você não jogou ou ainda está jogando, não se preocupa porque esse vídeo não terá muitos spoilers gigantescos. E nas partes que eu for dar um spoiler muito grande, eu irei te avisar para você poder pular e não ter sua experiência totalmente arruinada. E com isso explicado, vamos começar falando do início do jogo. Silksong segue a mesma linha de introdução do primeiro jogo, começando com uma citação de uma frase, seguida por uma cutscene para mostrar como a Hornet acabou nessa situação que ela se encontra. Porém, uma coisa que agora existe de diferente nessa introdução é o fato de que quando a cutscene acaba, aparece escrito na tela Ato 1, Fiar Longo, significando que, diferente do primeiro jogo, esse será dividido em atos. E eu não sei o que deu para esse ano os jogos resolverem se dividir dessa forma, já que não foi somente Silksong que fez isso, como Clair Obscur também. Porém, se esse é o segredo para um jogo ser foda como esses dois são, eu espero que mais jogos comecem a fazer isso. E depois de toda essa introdução inicial, podemos finalmente começar a jogar o jogo de verdade. E essa área inicial, onde começamos o jogo, chamada de Gruta Musgosa, funciona basicamente como uma área de tutorial para nós, onde podemos aprender como se movimentar, como lutar contra inimigos e até mesmo como funciona uma boss fight dentro do jogo. Coisas que, para alguém que já jogou o primeiro Hollow Knight, não são nenhuma grande novidade. Porém, de todas essas coisas básicas que Silksong introduz nesse começo, a mais importante é a nova mecânica de cura, que, diferente do primeiro Hollow Knight, onde só podíamos recuperar uma máscara por vez, em Silksong agora conseguimos recuperar 3 máscaras de uma só vez, tornando o processo de se curar muito mais rápido. Só que existe um problema em relação a fazer isso, que é a gente ficar imóvel e não termos como cancelar a animação de cura uma vez que iniciamos ela, fazendo com que fiquemos muito mais vulneráveis a ataques de inimigos que, se acertarem um ataque, além de cancelarem totalmente nossa cura, ainda dão dano na gente, tornando o ato de se curar no jogo bem mais difícil
e estratégico na minha opinião. Porque agora precisamos pensar bem se vale a pena gastar toda a nossa seda somente para recuperar uma única máscara ao tomarmos dano, ou quando será um bom momento para nos curarmos durante uma luta. Algo que eu sei que tem gente que pode não ter gostado, por estar acostumado com a outra forma de se curar, porém eu pessoalmente achei bem melhor dessa forma, porque convenhamos que é bem mais prático poder recuperar 3 máscaras de uma só vez do que ficar recuperando de um em um. Tá certo que tinha hora que eu quase enlouquecia quando a minha cura era cancelada, mas ainda assim é algo que eu gosto e prefiro. Pelo menos nesse jogo aqui, porque a cura dessa forma condiz perfeitamente com o ritmo e dificuldade dele, que é muito mais acelerado e difícil se comparado ao primeiro Hollow Knight. E esse é um ponto importante de se saber, porque eu não sei você, mas quando eu fui jogar Silksong pela primeira vez, eu acreditava que o ritmo e dificuldade dele seriam iguais ou pelo menos bem semelhantes ao primeiro jogo. Só que eu não podia estar mais errado sobre isso. Porque conforme eu avançava por ele, mais eu percebia como essas coisas em Silksong eram totalmente diferentes do primeiro Hollow Knight. E o ritmo do jogo é a primeira coisa que dá para se notar de diferente. Porque logo de cara a gente consegue sentir como tudo é muito mais rápido e frenético se comparado ao primeiro jogo. O combate contra inimigos é assim, as boss fights são dessa forma, até nossa exploração pelas áreas do jogo é mais movimentada. E o motivo para ele ser desse jeito é por conta da Hornet ser muito mais ágil e acrobática se comparado ao Cavaleiro. Tipo, a Hornet consegue correr nesse jogo, só isso já demonstra o quão mais rápida ela é comparada a ele. E por ela ser dessa forma, obviamente que os inimigos também precisam ser mais rápidos e espertos para ficarem de igual contra ela. Então, por isso que temos agora muito mais inimigos que são ágeis e responsivos aos nossos ataques, com alguns deles conseguindo se esquivar e alguns até mesmo a parar nesses ataques. Além de que agora eles também possuem muito mais movesets que tornam o combate contra eles muito mais dinâmico e difícil. E falando em dificuldade, outra coisa que a gente consegue perceber já no começo é que esse jogo é muito mais difícil que o primeiro. Tipo, muito mais difícil. Sério, quando eu tava jogando pela primeira vez, eu fiquei um bom tempo me questionando se eu era a única pessoa que estava sofrendo para conseguir jogar ele. Porque eu tava tendo tanta dificuldade para conseguir avançar por esse começo, que a única coisa que eu pensei é que eu era muito horrível jogando esse jogo. Porém, depois de ver mais pessoas se questionando a mesma coisa, que eu fui entender que eu estava me sentindo assim, porque Silksong é um jogo mais difícil comparado ao primeiro Hollow Knight. E essa dificuldade elevada é algo que a gente consegue perceber de diferentes maneiras durante o jogo. Como por exemplo, através do dano dos inimigos, porque agora a gente tem muito mais inimigos básicos que dão 2 de dano na gente. E da mesma forma que isso me pegou de surpresa, certeza que isso deve ter surpreendido muitas pessoas também. Porque eu lembro como eu fiquei surpreso quando eu encontrei esse bicho aqui e tomei dano para ele. Sério, ver que esse inimigo aqui tirava 2 máscaras de vida fez eu perceber como eu tava fudido jogando esse jogo. E não é como se no primeiro Hollow Knight já não existissem inimigos básicos que davam tudo isso de dano. Porém, a grande maioria são inimigos que a gente só passa a encontrar quando a gente já está mais forte, não quando a gente acabou de começar a jogar o jogo. E, sério, como é frustrante enfrentar esses inimigos que dão 2 de dano no começo. Porque, como a gente só tem 5 máscaras de vida, morrer para eles é algo muito fácil e rápido de se acontecer. O que tem hora que consegue ser bem irritante, principalmente quando você está explorando uma área nova, sem mapa, sem te encontrar num banco e sem saber como são os ataques dos inimigos. E tipo, morrer nas 2, 3 primeiras vezes é algo ok. Como a gente ainda está se acostumando com o jogo e com o lugar, faz sentido a gente acabar morrendo essa quantidade de vezes. Porém, depois que você morre 5, 10, 15 vezes e precisa percorrer o mesmo lugar e enfrentar os mesmos inimigos de novo e de novo, não tem como negar que isso não começa a ficar irritante. E falando em áreas, as áreas desse jogo também estão muito mais difíceis de conseguirmos explorar. Porque o ambiente agora está muito mais hostil com a gente, tendo diversas coisas agora no cenário que nos dão dano. Como por exemplo, essas armadilhas espalhadas na trilha de Scar ou essa lava na medula, fazendo com que ter que explorar e passar por esses lugares seja algo bem mais desafiador e às vezes quase enlouquecedor. Principalmente se você estiver explorando Billy Brejo. Sério, se o inferno realmente existe, ele com certeza deve se parecer com esse pântano cheio de vermes. Porque passar por esse lugar é uma das piores experiências que você pode ter jogando videogame. Além dos inimigos serem insuportáveis de se lutar contra, temos ainda que lidar com essa água cheia de vermes que, se cairmos dentro, ficamos impossibilitados de nos curar até que tiramos esses vermes da gente. E eu espero muito que o dev que teve a ideia de adicionar esse lugar no jogo bata o dedinho do pé dele na quina de uma porta durante uma semana, porque é isso que ele merece por ter criado um lugar tão torturante como o Billy Brejo.
Só que as dificuldades não acabam por aí, porque algo que também é bem mais difícil nesse jogo são as boss fights. Porque assim como muitos inimigos básicos, muitos bosses no jogo agora também estão bem mais rápidos e possuindo vários movesets. Além de que contra alguns deles, a gente não vai ter que lutar somente contra eles, como contra outros inimigos menores também, tornando as lutas muito mais caóticas e desafiadoras de maneira geral. Porém, não é somente através do combate e das áreas do jogo que a gente percebe esse aumento na dificuldade. Existem diversos outros pequenos motivos que tornam o Silksong um jogo bem mais difícil que o primeiro. Por exemplo, o Pogo Jump da Hornet ser na diagonal. Algo que parece simples, mas que no começo, até nos acostumarmos com ele gera uma grande dificuldade para a nossa gameplay. Ou o fato da distância de um banco até um boss ser às vezes bem mais longo, o que faz você ter que percorrer um puta caminho e ainda enfrentar alguns inimigos toda vez para conseguir enfrentar ele de novo. Entre muitas outras coisas que tornam uma experiência jogando esse jogo muito mais desafiadora e enlouquecedora de maneira geral. Só que ao mesmo tempo que Silksong é um jogo bem mais difícil que o primeiro Hollow Knight, existem também muito mais maneiras de, entre aspas, facilitar ele. Por exemplo, com a existência das ferramentas, que são esses itens aqui que podemos comprar ou encontrar durante o jogo, possuindo diferentes funcionalidades que ajudam, nem que seja um pouco, nosso combate contra inimigos ou nossa exploração pelo jogo. Ou com a existência de brasões, que permitem a gente mudar totalmente nosso estilo de combate. Tendo até mesmo um brasão que permite a gente lutar como se fosse o cavaleiro, fazendo com que quem não se acostumou com essa jogabilidade padrão da Hornet, jogue como se fosse ele novamente. Além de que esses brasões possibilitam a gente montar builds diferentes com as ferramentas que vamos adquirindo, permitindo a gente testar diferentes combinações até encontrar um que mais se adequa ao nosso estilo de gameplay ou que mais aparenta facilitar nossa jornada pelo jogo. Além disso, algo que os próprios desenvolvedores falaram é que Silksong te dá muito mais liberdade para lidar com situações onde você esteja preso em um boss ou um mini boss, podendo só sair dele e explorar outro canto do jogo até ficar mais forte, para então voltar nele para o derrotar. Ou então, se ele não for um dos boss principais, você pode só ignorar ele e seguir por outro caminho para poder continuar com o jogo, existindo muito mais alternativas para você escolher de como você irá lidar com esse tipo de situação. É claro que nenhuma dessas coisas vão realmente tornar o jogo bem mais fácil, mas pelo menos essas são algumas alternativas que o próprio jogo te fornece para ajudar a facilitar um pouco sua vida jogando ele. E eu sei que deve ter muita gente que definitivamente não gostou do fato da dificuldade desse jogo estar muito mais elevada. Porém, eu pessoalmente gostei e prefiro ele ser assim, porque por ele ser mais desafiador, a sensação de satisfação que é gerada quando a gente finalmente derrota um boss ou consegue explorar uma área nova é muito maior se comparado ao primeiro jogo, tornando a experiência de se jogar Silksong muito mais divertida na minha opinião. É claro que tem hora que ele consegue ser bem frustrante e irritante, principalmente no começo, que parece que fazer qualquer coisa nele é quase impossível, porém é nisso que mora a graça do jogo. E sem essa dificuldade elevada, Silksong não conseguiria proporcionar essa mesma incrível experiência que temos ao jogar ele. Porém, não é só de dificuldades e frustrações que é feito esse jogo, como também de belos cenários e incríveis trilhas sonoras. E começando a falar primeiro dos cenários, é incrível o que o meu mano Ari Gibson conseguiu fazer nesse jogo, porque se no primeiro jogo os cenários já eram muito bonitos, em Silksong ele conseguiu se superar e criou lugares ainda mais incríveis e únicos. Tipo, a gente tem uma área que é cheia de musgo, uma que se parece com uma ferraria, até um lugar que é uma ruína desértica. Cada área desse jogo é muito diferente um do outro, tornando elas muito memoráveis que só de olhar para elas você já sabe onde é. Além também de serem incrivelmente detalhadas, principalmente a cidadela. E aqui vai um pequeno spoiler, então se você não quiser tomar ele, avance o vídeo até aqui. Mas falar de cenário nesse jogo e não falar da cidadela é um pecado, porque que lugar majestoso. Eu acho muito legal como ele é um grande palácio embaixo da terra com diferentes alas que possuem propósitos diferentes. Por exemplo, a ala branca sendo onde aconteciam umas cruéis cirurgias nos peregrinos, ou o Memorium, que era onde tentavam preservar os diferentes seres que encontramos por Fiar Longo. Cada ala tinha uma função específica, que conforme vamos explorando, vamos pouco a pouco entendendo melhor elas. Porém, de todos os lugares existentes dentro desse jogo, com certeza um dos meus favoritos é a Gruta Musgosa. Porque eu gosto muito dessa coloração esverdeada que preenche o lugar por conta dos musgos, além da água que fica caindo no fundo do cenário e da música que traz uma sensação de paz e tranquilidade. E falando em música, eu achava que também não dava pra criar algo mais incrível do que a trilha sonora do primeiro jogo. Porém, o Christopher Larkin me provou totalmente o contrário, criando a trilha sonora de Silksong. Porque que trilha sonora incrível! Tanto as que tocam nas diferentes áreas do jogo, quanto as de boss fight.
É surreal o quão boas são as músicas desse jogo. Tipo, escuta essa música que toca quando estamos acampando lá. Ou essa que toca quando enfrentamos a Tessela pela primeira vez. Todas as músicas desse jogo são muito belas e únicas, conseguindo tornar coisas como explorar ou lutar contra um boss em uma experiência 10 vezes melhor do que ela já é em si. E aqui vai outro spoiler, então se você não quiser tomar, pula para esse momento aqui. Porém, de todas as músicas que tocam nesse jogo, com certeza a minha favorita é essa daqui. Brincadeira, essa daqui não é minha música favorita, é a minha segunda favorita. A minha música favorita, na verdade, é essa daqui. Cara, que música foda para acompanhar uma boss fight também muito foda. E eu sei que talvez tenha pessoas que irão preferir a música dos salões harmônicos, ou a da luta contra a Carmelita, ou então a da luta contra os dançarinos mecânicos, para dizer que é a favorita, e com razão porque todas são muito incríveis. Porém, a razão para essa música ter me marcado foi por conta da utilização de um órgão nela. Porque é muito diferente e belo o som que é produzido dele. Algo que foi muito bem pensado, porque como ele produz esse som meio horripilante, ele se encaixa perfeitamente dentro dessa música que toca quando estamos contra um boss chamada de Fantasma. E eu posso garantir que ter lutado contra ela escutando essa música foi algo que tornou a minha batalha muito mais épica e divertida de se ter. Sendo coisas como essas e diversas outras que fizeram Silksong ter me conquistado muito mais do que o primeiro Hollow Knight. Porque, como eu disse no começo do vídeo, Silksong pega tudo que já é bom no primeiro jogo e só melhora centenas de vezes mais. Porém, existe um outro motivo também para esse jogo ter me conquistado da forma que conquistou, que vai além de qualquer coisa existente dentro dele. E essa coisa foi ter experienciado jogar ele em seu lançamento. Porque uma das coisas mais divertidas de se fazer em Hollow Knight é descobrir as coisas por conta própria. Desde a lore, quanto os caminhos secretos, explorar e ir descobrindo as coisas por conta própria é o que faz as pessoas amarem essa franquia. E o que torna a experiência de se jogar esses jogos muito mais divertida e surpreendente. Algo que infelizmente eu não consegui experienciar 100% com o primeiro Hollow Knight. Então, ter experienciado jogar esse jogo junto de todo mundo, onde ninguém sabia de nada e tudo era novo e precisava ainda ser descoberto, foi algo que me marcou bastante e tornou toda a experiência muito mais incrível para mim. E se eu precisasse resumir Silksong em uma única palavra, seria majestoso, porque é essa experiência que ele consegue proporcionar para a gente. Esse é um jogo que tudo que ele se propõe em fazer, ele executa de maneira excepcional. Um jogo que a gente não vê sendo lançado todo dia e por isso sua existência é tão significativa e aclamada pelas pessoas. Mesmo possuindo uma dificuldade muito mais elevada que consegue te deixar em vários momentos bem frustrado enquanto joga, pelo menos para mim, isso não é um motivo que estraga a experiência de se jogar ele, sendo apenas algo que faz parte da experiência que ele deseja proporcionar e que, sinceramente, é um dos motivos por tornar esse jogo tão bom. E eu gostaria de falar muito mais coisas sobre esse jogo, como por exemplo, dos personagens que são muito carismáticos e memoráveis, ou de como explorar e descobrir as coisas nesse jogo está bem mais divertido. Porém, eu não quero dar muitos spoilers, já que o jogo ainda é recente e existem muitas pessoas que ainda estão jogando ou irão jogar eventualmente. Então, por isso eu resolvi falar somente de alguns pontos mais impactantes do jogo. Porém, acho que mesmo eu não falando muito, eu consegui expressar um pouco do quanto eu amei jogar esse jogo e de como ele está incrível de se jogar. Então, é isso por esse vídeo, e eu te vejo numa próxima. Tchau!